E aí, tudo bem? Hoje a gente vai responder uma pergunta da nossa editora, você acredita? Pois é, olha só que metalinguagem, eu tô falando com vocês, mas também tô falando com ela. Isa, então, esse vídeo é pra você! Obrigado. Esses dias a Isa me perguntou, cadê os iluminados, cara? Em uma forma mais elegante, ela e várias outras pessoas estavam me perguntando o seguinte, Gui, séculos 19 e 20, tem um monte de mestres que apareceram na Índia e na própria Europa. Você tem Padre Pio, Teresa Neumann e outras pessoas extraordinárias. No Brasil você teve o Chico. Cadê essas pessoas extraordinárias que nos mostram pelo exemplo e pela vitalidade de seus espíritos iluminados como sair da loucura que nós mesmos inventamos? E nós vamos refletir sobre isso no vídeo de hoje. Onde é que foram parar esses grandes luminares da consciência humana agora, na aurora do século XXI, que a gente está precisando tanto deles? Parou! Antes desse vídeo continuar, preciso te pedir uma ajuda muito importante. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, então esse aviso já não vale mais, mas se você está interessado em fazer esse trabalho crescer, e esse trabalho continuar, e esse trabalho faz sentido para você, a gente precisa de ajuda. O Instituto Revolução de Si precisa fazer algumas reformas agora, nesse primeiro semestre de 2022. E tem uma série de coisas, inclusive para melhorar esse canal que você está assistindo aqui, os vídeos, toda semana, de graça e tudo mais. Não é uma cobrança, é um pedido de coração, assim. A gente precisa melhorar o áudio, a gente precisa fazer algumas reformas aqui no prédio. E aí a gente resolveu rifar essa imagem linda que a gente tem de alguns anos já de Shakyamuni Buda. É uma fonte também de água, sentado nessa base de lótus. Aqui escorre água, ela não tá ligada agora para não fazer barulho, mas ela escorre água daqui, ela é de resina, parece madeira, né? Super bonita. E a gente tá rifando essa imagem para poder fazer as reformas aqui, colocar o ar-condicionado no estúdio, melhorar a qualidade do som, eventualmente comprar outros equipamentos. Então, se você acredita nessa nossa causa, se você acredita nesse trabalho e puder generosamente contribuir com a gente agradece demais. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, tem outras formas de ajudar com esse trabalho, e uma delas, inclusive, é mandando esse vídeo para os seus amigos e espalhando esse conteúdo. Se você estiver interessado em adquirir uma rifa para concorrer a essa bela imagem de Shakyamuni Buda, clica aqui na descrição do vídeo e a gente agradece demais. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de filosofia, de caminhos da meditação, de espiritualidade de uma forma consciente e consistente. A gente fala das nossas buscas por autodescobrimento e verdadeiro autoconhecimento. Então, se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu comentário aqui embaixo. A gente gosta de fomentar essas discussões, então discute, comenta no comentário de alguém, manda esse vídeo para os seus amigos. É assim que a gente fortalece a nossa sangha online. Muito bem, então é notável que há momentos da história humana em que há uma profusão de grandes mestres. E um desses momentos mais ricos da nossa história recente foi o século XX. Então, no século XIX, segunda metade, você tem um monte de mestres aparecendo, mestres na Índia, pelo menos. Eu vou falar da Índia, que é o lugar que eu estudo mais, mas eu sei que na China, no Japão, eu sei que entre os povos sufis, entre as tribos, né, e as tarikas sufis, as halkas e todas as comunidades sufis, os mestres apareceram mais, entre os tibetanos, na própria Europa, enfim. A gente tinha uma quantidade de místicos aparecendo no século XIX, XX, né? Então, você quer ver, por exemplo, nos sufis você tem, expandindo o sufismo, né? Vários sheiks que saíram da Turquia por causa do Ataturk e levando o sufismo para a Inglaterra, para a França. Você tem o próprio Gurdjieff, Skarki, você tem as linhagens Naqshbandi lá do Chipre, que é a linhagem do Al-Haqqani com o Sheikh Nazim, por exemplo. Você tem o Idris Shah, então isso só no sufismo. Dentro do catolicismo apareceram alguns místicos católicos. Para mim, o mais notável deles foi Padre Pio de Pietrelcina e Teresa Neumann na Alemanha. Enfim, e na Índia um monte, né? Desde o século XIX, você tem lá Ramakrishna, Swami Kuvalayananda, Madhavadasa, você tem Lahiri Mahashaya, Vamakshepa, Swami Trailanga, Totapuri Maharaj, e putz, muitos outros. E aí chega o século XX, você tem Yogananda, Swami Rama, Ananda Maimá, Ninkaroli Baba, o guru que era Farsi também, como é o nome, que ficava em silêncio, você lembra o nome dele, Matheus? Meher Baba, Enfim, você tem um monte de mestres,
abrindo o conhecimento espiritual de uma forma muito promissora. Haveríamos de pensar, inclusive, que com tanto conhecimento sendo aberto para a sociedade, que construiríamos um novo mundo, uma era de ouro, uma nova consciência mundial. Essa é a aposta de toda a galera da geração hippie, The Age of Aquarius. A gente vai entrar numa nova era, uma era de compaixão, uma era em que todos nós estejamos conectados, etc. E... E de repente não rolou. De repente nós fomos seduzidos pelo consumismo, nós fomos seduzidos pelo individualismo, pelas disputas mais mesquinhas sobre quem vai levar qual sobremesa no almoço de domingo, e isso vira uma contenda familiar para anos, por exemplo. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de você falar. O que aconteceu? Será que os mestres abandonaram a gente? Será que rolou um fim do mundo mesmo e a gente não estava preparado e nós fomos largados para trás? O que acontece? O Swami Kriyananda, esse cara aqui, o Donald Walters, reflete um pouquinho sobre isso, muito en passant, nesse livro aqui, Visits to Saints of India. E ele diz, porque ele foi à Índia logo depois que o guru dele faleceu, então ele vai para a Índia a primeira vez nos anos 50, e ele continua indo anos depois. Ele diz, olha, a primeira vez que eu fui tinha um monte de mestres. A segunda, eles já estavam diminuindo, e nas últimas, quase não se encontrava grandes yogis, grandes adeptos, grandes praticantes. Mas os mestres vêm e vão, isso é ciclotímico. É ciclotímico por várias coisas. Primeiro, essa é a natureza dos yugas. Isso são os yugas, essa roda aqui das eras. O que meu mestre explicou é, existem os Mahayugas, então as grandes eras cósmicas da humanidade, ou do universo, se você preferir, e existem os pequenos yugas, as microvoltas dessas eras de efulgência e recrudescimento espiritual ou consciencial, como você quiser. Então esse é um aspecto. O aspecto é, há momentos de grande expansão espiritual e de contração. Há uma outra questão, e eu vou explicar todas elas minuciosamente daqui a pouco, mas eu vou só enunciar elas para vocês. A outra questão é o passo e o compasso dessa dança da existência espiritual, em nós e no mundo. Há quem diga que no caminho espiritual, nessa caminhada, são sempre 3 passos para frente, 2 para trás. 3 para frente, 2 para trás. E a terceira razão tem a ver também com os yugas, que é, quanto mais fácil é uma era, menos iluminadas as pessoas são. Então vamos olhar essas coisas todas. Falando do primeiro aspecto, os micro-yugas, dessa expansão e contração, eu tendo a acreditar assim, momentos-chave de grandes necessidades fazem grandes seres. É como aquela quadrinha, né? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fracos fazem tempos difíceis, e assim por diante. Né? Então, homens, seres humanos, tá? Eu não acredito que a gente só cresça na porrada, a gente não é massa de pão, mas a gente tende a buscar questões mais profundas mediante a urgência da necessidade. E se você pensa bem, século XIX, com a Revolução Industrial, o imperialismo a toda, depois vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a humanidade precisava mais do que nunca retomar-se nos trilhos da lucidez. Pense, por exemplo, até quais eram as grandes filosofias que pululavam pelas universidades. Eram de um ateísmo pragmático e materialista. Noções de mundo advindas de um pensamento como o do Freud, como o do Lacan, como do Nietzsche, perpetravam-se nas universidades com muita força. E o que está acontecendo agora, graças à ação desses grandes mestres? Bom, a gente tem considerado o aspecto do lúdico, do onírico e do simbólico, como o professor Michel Maffesoli fala, que a gente está ressacralizando a nossa relação com o mundo, nós estamos retornando ao sacral. A gente está fazendo pesquisa a partir das práticas meditativas desses grandes mestres. A gente tem visto a importância dessas coisas que para nós são básicas, para quem assiste esse canal pelo menos, mas que para a maior parte do mundo não era, como por exemplo, compaixão, bondade amorosa, valores humanos, ética. Não se esqueçam que boa parte do trabalho desses mestres, além de emanar para nós seu amor, seu conhecimento e a possibilidade da iluminação através de milagres e de ensinamentos super poderosos, é também, pelo exemplo e pela simplicidade, nos ensinar o caminho do retorno ao sagrado pelas coisas mais simples da vida. Como tratar o outro bem, como viver bem, como ser um cara legal. Então, de certa maneira, nesses momentos de alta tensão do mundo, né, as guerras mundiais e tal,
a gente precisava desses mestres para nos trazer algum grau de lucidez, né? E essas nossas atitudes ruins causavam as expansões desses ensinamentos espirituais. Considera, por exemplo, duas vias que eram absolutamente fechadas aos ocidentais e que por causa de coisas ruins se abriram. O sufismo, por exemplo, das ordens turcas, Mevlev, Gerrahi e tantas outras, e o budismo tibetano. Essas duas grandes escolas espirituais não admitiam dentro dos seus círculos, por séculos a fio, gente que não tivesse nascido ali. E, no entanto, o Ataturk secularizou a Turquia e baniu as tarikas, baniu os mestres de lá, porque boa parte dessas tarikas concentravam também um poder de influência política muito grande. O que um sheik falava influenciava a comunidade inteira. Quando ele vai banir o sufismo e as tarikas, as organizações espirituais, esses mestres que fogem começam a ensinar o giro sufi, começam a ensinar o zikr, começam a ensinar o sufismo no Ocidente. A mesma coisa acontece no Tibete. Quando nos anos 50 o Dalai Lama é obrigado a fugir e muitos mestres fogem também, graças a Deus os que conseguiram fugir, porque muitos foram mortos, muitos templos destruídos. Então, os tibetanos, para que a sua religião e sua cultura sobrevivessem, abrem-na. É essa coisa dúbia. Eu não estou dizendo, então que bom que invadiram o Tibete, estupraram suas mulheres, destruíram seus templos, assassinaram seus mestres. Nada disso. É terrível. Né? Malditos assassinos que, por ganância e ideologias pífias, perseguem vidas inocentes, porque não interessa qual bandeira se levante. Não me vem com essa sua conversa de que, mas o Tibete era uma teocracia, blá, 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 blá. Nada justifica derramamento de sangue. Não vai ter nada que você me diga que vai me mudar sobre essa opinião, tá? Nesse sentido, a única exceção que eu abro é aquela dos Sikhs, que vai dizer: viva como um santo, mas se a vida de inocentes e o Dharma estiver em perigo, lute como um demônio. Ou seja, para defender os princípios, para defender quem não sabe se defender, levante-se, stand up, levante-se e defenda quem não tem como se defender. Agora, do contrário, não existe ideologia que vai me justificar decapitações e assassínios e violências. Enfim, então nesse momento, essa coisa dicotômica dessas nossas contradições humanas permitiu que esses mestres abrissem seu conhecimento para o mundo. A mesma coisa rolou na Índia, se você quer saber. O que fez com que mestres como Lahiri Baba, Madhavadasa e Ramakrishna abrissem os conhecimentos iógicos para não monges é que isso tudo ia acabar. A colonização britânica estava fazendo com que a cultura tradicional indiana fosse vilipendiada, ridicularizada, ostracizada, e então os mestres começaram a abri-la para que as pessoas pudessem ter o acesso a esse manancial de bênçãos que tirava eles da mesma exata loucura que estava levando o povo para a ruína, para angústia, etc. e tal. Tá bem, mas a gente não tá lá muito melhor, você pode me argumentar, né? Nossa, o mundo tá horrível, olha só, problemas ambientais, problemas sociais, olha aí a pandemia, olha o jeito contraditório com que a gente lidou com tudo isso. Só que os conhecimentos estão aí. Nenhum mestre quer culto à sua personalidade. E a gente tende muito a fazer isso, né? Se alguém é extraordinário, a gente deifica essa pessoa. Não interessa que caminho você siga. Você toma aquele mestre como teu ideal. E é legal, essa é a relação guru-discípulo. O problema é que quando você circunstancializa o caminho da autotransformação em uma pessoa, se você não toma cuidado para praticar o que ele ensina, vira só idolatria cega. Então, os ensinamentos estão aí, escritos, filmados, gravados em áudio. Você teve um monte de grandes pensadores, Krishnamurti, os grandes gurus de todas essas sampradayas, paramparas. Você vê, Swami Lakshmanjoo, por exemplo, né? É graças à exposição ao Ocidente que o shivaísmo da Kashmira, né? Essa forma tão rica do tantrismo, Trika, Kaula e Pratyabhijna, sobreviveu. Então, só que você tem as palestras do Swami, você tem os livros do Swami, os discípulos do Swami estão por aí, o Mark, a Bettina, o próprio Alexis Sanderson. O que eu penso, então? Os mestres vêm com a gente nessa história de 2 passos para frente, 3 passos para frente, 2 para trás. Eles vêm e servem a humanidade de conhecimento, e uma vez que o conhecimento esteja disposto, eles se recolhem e dizem, agora pratiquem. A gente já deu o que vocês precisavam, se vira aí. Vamos ver se vocês sabem andar com as próprias pernas. Vamos ver se vocês sabem organizar esses ensinamentos e executá-los.
E aí, na medida em que a gente vai esquecendo desses ensinamentos e desse vigor, dessa vitalidade, eles voltam e nos ensinam tudo de novo. Essa é a ideia do budismo, essa é a ideia do Sanatana Dharma, com os avatares, com os grandes luminares. Cada vez que o mundo precisa, cada vez que o Dharma recrudesce, os mestres voltam. Eu também estou pensando, a gente nunca precisou tanto de vocês, galera, pelo amor de Deus! Mas o próprio Swami Kriyananda, dizendo que acha que as coisas estão adiantadas e que a gente está voltando em Dvapara Yuga, acreditava que a gente ia ter o surgimento de uma nova categoria de mestres. Eu também acho isso. Eu penso que gente como eu e você que está aqui praticando como um sadaquinho, nós todos sadaquinhos aqui, a gente está preparando o terreno para que novos Yoganandas, por exemplo, possam vir. Porque o Yogananda, ele nasce num lugar de grande fecundidade espiritual. Você vê, teve duas gerações, né? A geração de Lahiri Baba, a geração de Shri Yukteswar, e vem a geração de Yogananda. Grandes mestres trazendo esse vigor e essa potência desse ensinamento transformador. Mas os pais do Yogananda eram yogis, ele estava cercado de praticantes por todos os lados, e por isso ele se fez nutrido desse conhecimento, dessa força, para se tornar capaz de ser o que ele foi. Então eu acho assim, há esses momentos de expansão e recrudescimento, mas cada vez que a gente vai um pouco mais para frente, aparece gente ainda mais capaz, ainda mais luminosa, ainda mais disposta para botar em prática esses ensinamentos. E aí o terceiro argumento é, os yugas. O que se diz sobre esse processo que leva à iluminação, né? Então, um iluminado é por excelência um mestre, mesmo que ele não distribui ensinamentos, né? Quanto mais fácil uma era, mais difícil de se iluminar. E assim, embora os cálculos astrológicos dos mais conservadores digam que a gente ainda está em Kali Yuga, a Era das Trevas, um mestre, Shri Yukteswar, esse cara aqui, diz que a gente mudou de era e a gente está em Dvapara Yuga. Eu tendo a concordar. Porque, se você pensa bem, Dvapara Yuga é uma era de milagres, é uma era de avanços, não uma era de iluminados, não é Satya Yuga, a suprema era. Então você tem lá, Satya Yuga, a era em que as pessoas são bondosas, se voltam para o Dharma, vivem justamente, são pessoas mais sáttvicas, etc e tal. Você tem Treta Yuga, onde a coisa começa a ficar mais treta, então as pessoas morrem mais cedo, mas ainda morrer mais cedo aqui é morrer com alguns séculos de idade, pelo que dizem. E aí, na era quase terrível, você tem Dvapara Yuga, a era dos heróis, cheia de guerras, cheia de conflitos, mas cheia de avanços, onde a consciência humana, o intelecto humano ainda é bem desenvolvido. Aí você chega em Kali Yuga, a era das trevas, e depois volta para Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga. Quer dizer, pensa um pouquinho. As coisas descritas como grandes avanços lá no Mahabharata, que é o texto que fala da última Dvapara Yuga, estão rolando. A gente tem máquinas voadoras, a gente está explorando outros planetas, nossa medicina explora a vida invisível microscópica, como nunca se imaginou. Nos últimos 30 anos, gente, nós avançamos cientificamente como nunca se concebeu na história humana até então. A vida tá mais fácil. Vocês estão me vendo aqui, olha, numa transmissão de um vídeo que antes, para eu poder dar esse tipo de aula para vocês, ou eu estaria num programa de TV, isso falando do nosso século, ou vocês estariam aqui pessoalmente junto comigo. Pensando um século atrás, isso só seria possível se eu tivesse um programa de rádio, ou se vocês me conhecessem muito e viessem aprender comigo. E pensando, 150 anos atrás, só teria um jeito. Ou a gente sentaria, se reunia juntos, ou eu ia mandar cartas, ou escrever livros, e eventualmente vocês iam tomar conhecimento disso. Nós estamos vivendo uma era de maiores facilidades, isso é indubitável. Mas o avanço tecnológico não é sinônimo de avanço moral, de avanço ético. E, no entanto, essa era fornece para nós incontáveis benefícios e incontáveis distrações. Pensa o segundo, quando você tem um tempo livre, que era o tempo para o ócio, que é o que os gregos vão dizer que é o germe da filosofia, ou seja, para haver filosofia é necessário que haja tempo livre de você não fazer nada, para que você possa refletir as grandes questões, você precisa se esvaziar-se de si. Então, quer dizer, qual é o tempo que a gente deixa para o ócio? Porque até as horas em que a gente está sem fazer nada, você vai querer se distrair. Olha, quando você está muito saudável da cabeça, você quer se distrair com um livro, mas se não, você quer se distrair com um monte de vídeo, você quer se distrair com Netflix, com esse monte de série. Você quer preencher
de distrações à sua vida. Essas coisas todas gostosinhas que nos tiram do prumo, nos tiram do foco. Então, é claro que vai ser mais difícil ter iluminados hoje, porque as pessoas não estão mais parando para fazer grandes práticas. Então, assim, vocês olham para mim, eu já vi vários comentários aqui, nossa, o Gui é um yogi. Gente, eu sou um sadaquinha mesmo. Porque quando você ouve como que era a prática do Yogananda quando ele tinha metade da minha idade, quando você ouve como era a rotina do Swami Rama, que ficava dias em meditação, sem comer nada, aí você fala, mano, o Guilherme fazer 3 horas de meditação por dia não é nada, nada. E quando eu consigo fazer 1 hora, eu falo assim, nossa, gente, eu tô ridículo mesmo. Teve um dia, né, Matheus, que um cara veio falar pra nós, não, eu sou um yogi, eu dedico minha vida ao yoga, eu faço Kriya Yoga. Eu falei, ah, é mesmo? E quanto tempo leva a sua prática? 1h30 todo dia? Beloved, você não dedica a sua vida ao yoga porcaria nenhuma. Sei lá, vamos dizer que você fique 16 horas em vigília e durma 8, vai. Se dessas 16 horas, 1h30 você está dedicando à prática, então sua vida não é yoga porcaria nenhuma. Então, é natural que a gente veja menos iluminados porque as pessoas estão praticando menos. Ao mesmo tempo, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, tem muita gente se interessando em fazer grandes práticas. O Vipassana do Goenka, os trabalhos e iniciativas do Alan Wallace, outros centros de praticantes têm surgido junto com toda essa iniciativa da agrofloresta, desse êxodo urbano, para que as pessoas contemplem mais, para que as pessoas meditem mais. Na medida em que elas façam mais prática, vai haver novos iluminados e novos grandes professores. Porque tem um aspecto mecânico da iluminação. Claro, existe gente como Ananda Moima, que nasce pronta, né? Ou Ramakrishna. Mas é mais raro. O caso mais comum da minha linhagem de mestres, por exemplo, é de mestres que se iluminam em vida. Esse cara aqui, toda a linhagem de discípulos dele é um excelente exemplo. Eles vêm para mostrar, é possível chegar lá, é possível se emancipar, é possível obliterar essas amarras dos medos, do ego, da mesquinhez, dos preconceitos e chegar nesse lugar de onde se eleva a luz da consciência última que torna todas as coisas simples e belas de novo. Então, quaisquer que sejam as razões pelas quais os mestres não estão mais aparecendo tanto, se é porque eles estão dizendo, vão lá, garotos, tá na hora de vocês se mexerem, de vocês fazerem por onde, de vocês darem vida e vitalidade e corpo para os ensinamentos que já estão aí à disposição de vocês, seja porque eles estão preparando alguma grande novidade para nós, ou porque eles estão dizendo assim, ó, quer saber? Ou vocês praticam aí, ou aqui já deu para nós. O lance faça você a sua prática. Antes da gente terminar o vídeo, porque eu sei que a gente tinha chegado num crescendo que parecia que ia encerrar, mas faltou um detalhe. Tem muito Jivamukta, muito iluminado, que ajuda a sustentar o equilíbrio da Terra. Sem a vibração deles, sem a presença deles, a gente já tinha se autodestruído há muito tempo. Guilherme, eu não acredito muito nessa coisa de vibração. Se uma pessoa chega triste no ambiente e tá todo mundo feliz, não dá aquele baque, a gente não fica meio boroco só dessa pessoa entrar? Agora, imagina uma pessoa capaz de conhecer você em sua plenitude, uma pessoa capaz de emanar seu ser para além dos limites do seu corpo. Os Jivamuktas, os Paramuktas, os Avadutas, os grandes mestres ainda estão no mundo. Eu tive a honra, a sorte e o privilégio de encontrar alguns deles, mas esses caras, nesse momento da nossa história, preferem ficar ocultos. E a minha desconfiança eles preferem ficar ocultos para falar, e agora, vocês vão praticar? E agora, vocês vão fazer? Porque o conhecimento está aí. Mexam-se. Quer dizer, aquele final, né, daquele conto Sufi, que eu gosto tanto, né, da carta do mestre de Bokhara, que diz, agora que estou morto, ele diz assim, vocês, em sua cegueira, criaram uma lealdade a mim, completamente inconsequente, supuseram milagres que nunca existiram, ajudas que eu nunca dei. E, no entanto, a ajuda, os milagres, as ferramentas e os instrumentos sempre estiveram aí, agora basta vocês usá-los. Para de se confundir entre delírios e faz sua prática. Eu acho que esse é o caminho para, inclusive, convidar esses iluminados para estar junto de nós novamente e a gente perceber se eles estão por perto, eles possam interferir na nossa vida positivamente. Tá bom? Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.